O Santo é o Senhor nosso Salvador. Mais uma vez vamos orar pela sua vida, pela sua família, porque o Senhor Jesus Cristo me deu essa vocação de eu clamar pela vida das pessoas. Isso é uma vocação que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Peço em nome de Jesus que você deixe seu like, passe essa oração para outras pessoas, porque você não sabe, mas as pessoas que estão ao seu lado precisam muito de uma palavra, glórias a Deus, de uma oração. Lá no 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 10, está escrito: Ora, o Deus de toda graça. Você sabia que Jesus Cristo é o único Deus de toda graça? Na Bíblia existe um Deus só, um só Deus, mas a mente humana fez muitos deuses. Mas só um é o Deus de toda graça, Jesus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco. O mesmo Deus aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. Diz que o Deus de toda graça nos chama para Jesus. Ele nos chama. E Ele chama de onde? As pessoas, Ele chama de uma vida sofrida. Meu amado, as Escrituras Sagradas expressam o retrato de uma vida sem Jesus. É um sofrimento, é um pesadelo. A pessoa pode ter inúmeros doutorados, rios de dinheiro, posição social lá em cima, mas se ela não tiver Jesus, ela sofre muito, muito, muito. Seu interior, ela não tem paz, não tem sossego na alma, ela precisa de muitas drogas, não dorme direito. Diz que Jesus chama pessoas de sofrimento, e quando Ele chama a pessoa, Ele aperfeiçoa a pessoa. Aperfeiçoa o quê? Ele aperfeiçoa a fé da pessoa, Ele aperfeiçoa a esperança da pessoa. Todos nós nascemos com uma fé natural e também com uma esperança. Mas a religião manipulou a fé e a esperança das pessoas. 1 Pedro 1:3 diz que Deus nos chama para uma nova e viva esperança. Essa nova e viva esperança é Jesus. Então Deus nos chama para aperfeiçoar a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Quando Ele nos chama, nós começamos a ouvir a palavra de Deus e vai sendo gerado em nossos corações uma fé dom. É uma fé perfeita. A fé que nos garante salvação para a alma e uma proteção para a vida. Ele aperfeiçoa a nossa fé. Ele estabelece nossa vida em Deus. E Ele estabelece os seus desígnios para nossas vidas. Ele nos chama sempre depois de uma vida sofrida. Ah, pregador, vocês que são evangélicos não têm sofrimentos e não sofrem? Muito mais do que os que não têm Jesus. Mas nós não temos mais sofrimento, nós vemos isso, os nossos dramas, as situações que nos cercam, nós vemos isso como uma oportunidade de ver Deus agir na nossa vida, de ver a glória, o poder, a mão, a graça, a assistência de Deus. Porque está escrito que Deus transforma
nossas trevas em luz, desgraça em graça, maldições em bênção. Então, o Senhor Jesus Cristo lhe chama hoje, Ele lhe chama para aperfeiçoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu venho clamar a Ti. Alguns anos atrás eu estava lá, meu Pai, perdido, sem Deus no mundo, Deus nos meus lábios e não tinha na minha vida. Espírito Santo, esse é o exato o estado de muitas pessoas que irão ouvir essa palavra. Espírito Santo, quebrante seus corações para que eles venham encontrar vida, encontrar paz, encontrar sossego para a alma, salvação para a alma, proteção e cura para as suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Santo é o Senhor.